Olá, pessoal, tudo bem? Vamos desenvolver mais conceitos? Quero convidar vocês a pensar comigo. Nós já falamos bastante sobre movimento. Vocês podem ver que tem vários vídeos no feed falando sobre movimento e da importância do movimento. Quero desenvolver um conceito do quão é importante o movimento facial. Mas que movimento é esse que vocês tanto falam, que você fala, que o Marcos fala? Tudo no nosso corpo precisa deslizar. Precisamos ter deslizamento. São várias camadas que vão se abrindo. Os nervos têm várias capas, as artérias têm várias capas, as veias, as fibras musculares. E isso tudo precisa deslizar. As camadas do nervo precisam deslizar dentro do músculo, as camadas das veias, das artérias. Você imagina que o movimento maior, os movimentos grandes, os movimentos articulares já nos dão problema se a gente perde algum deles. Imagine os micromovimentos. No seu abdômen, por exemplo, não existe espaço. Não existe espaço. Tudo ocupa, os órgãos ocupam o máximo que eles podem de capacidade para que tudo funcione. Vamos usar o exemplo que fica fácil de vocês pensarem. Nosso corpo funciona no esquema de placas de vidro. Duas placas de vidro e você coloca um líquido entre as duas. Você não consegue fazer isso. Você só pode fazer isso. No seu corpo também é assim. Você não tem como ganhar espaço em alguns lugares. Você tem como ganhar deslizamento. E o que nos faz perder o deslizamento? Nós podemos perder o deslizamento das fáscias, do tecido conectivo, dos tecidos moles. Como que nós perdemos esse movimento das fáscias? Podemos perder através de um trauma direto. Uma queda, uma pancada, uma cotovelada jogando bola, um acidente de carro. Posso perder deslizamento quando eu tenho qualquer infecção ou inflamação. A infecção ou a inflamação, ela resseca a fáscia, resseca as serosas. Uma cirurgia, por exemplo. Você sabia que quando você tem o corte da cirurgia, hoje em dia, se usa, graças a Deus, a videolaparoscopia, que é menos invasiva. Mas nas cirurgias, por exemplo, nas cesáreas, quando a cavidade abdominal entra em contato com o ar atmosférico, eu já tenho perda de deslizamento. Eu já tenho um ressecamento do peritônio. Então, eu vou perder movimento. O que mais pode causar perda de deslizamento? Alimentação. Quando nós ingerimos alimentos que eu e o Marcos usamos essa expressão de acidez, que acidifica o pH facial. Nós ainda estamos no processo de definir a teoria sobre isso, mas entendam o nosso conceito. Quando você ingere alimentos que acidificam o pH, entre os três piores, açúcar, glúten e leite, você tem grande potencial de perda de deslizamento facial. Grande potencial. Outra coisa que piora a saúde das fáscias e faz com que a gente perca deslizamento, o estresse. O estresse é um mal terrível. Por quê? Quando você está estressado, o seu corpo está em vasoconstrição. E lembra, regra da artéria, não pode faltar sangue no corpo. A nutrição dos tecidos ela é preservada sempre. Faltou sangue, nós vamos ter alguma disfunção. Choques térmicos também podem causar perda de deslizamento facial. Então, pensem que são coisas muito mais sutis que causam problemas crônicos e mais para frente doenças, dores, incapacidades, pacientes que não melhoram no consultório, pacientes que já foram em todos os médicos, já tomaram várias medicações. E por que não melhoram? Porque nós precisamos abrir a gama de possibilidades que pode causar uma densificação, tá? Então, lembre-se, somos todos movimento e não só os movimentos, os macromovimentos, principalmente os micromovimentos, tá bom? Então, você que é profissional, conte conosco, se te ficou alguma dúvida, se você quer conhecer o nosso jeito de trabalhar, se você quer saber como é que funciona isso tudo, fica por aqui que nós vamos falando mais sobre isso. Um abraço.